Mais perturbadora do que a queda em si, entretanto, era sua aparente aceitação do fato. Ele não reuniu defensores para revidar, ele parou de publicar, ele efetivamente desapareceu. Talvez os 28B tivessem razão, Mao era um covarde. Naquele mesmo ano, os nacionalistas liderados pelo general Chiang Kai-shek lançaram uma nova campanha para destruir os comunistas. O plano era cercar o Exército Vermelho em suas cidadelas e matar até o último soldado e, desta vez, parecia provável que eles conseguiriam. Os 28B revidaram com bravura, lutando para manter as poucas cidades e regiões sob controle comunista, mas os nacionalistas estavam em maior número, estavam mais bem equipados e tinham conselheiros militares alemães para ajudá-los. Os nacionalistas tomaram cidade após cidade e lentamente cercaram os comunistas. Milhares desertaram do Exército Vermelho, mas finalmente seus soldados restantes, uns 100.000, conseguiram romper o cerco nacionalista e seguir para o noroeste. Mao juntou-se a eles em sua fuga. Só agora ele começou a falar abertamente e a questionar a estratégia dos 28B. Eles estavam recuando em linha reta, ele se queixou, ficando mais fácil para os nacionalistas persegui-los, e estavam se movendo muito lentamente, carregando um excesso de documentos, arquivos e outros cacarecos de seus antigos escritórios. Estavam agindo como se todo o exército estivesse apenas se mudando de acampamento e planejando continuar a combater os nacionalistas da mesma maneira, lutando por cidades e terras. Mao argumentou que esta nova marcha não deveria ser um recuo momentâneo para um terreno mais seguro, mas algo maior. Todo o conceito do partido precisava ser repensado. Em vez de copiar os bolcheviques, eles deveriam criar uma revolução distintamente chinesa, baseada na classe dos camponeses, o maior grupo populacional da China. Para isto, eles precisavam de tempo e liberdade de ataque. Eles deveriam seguir para o sudoeste, para os extremos mais distantes da China, onde o inimigo não poderia alcançá-los. Os oficiais do Exército Vermelho começaram a ouvir o que Mao dizia, suas táticas de guerrilha tinham tido sucesso antes, e a estratégia dos 28B estava nitidamente fracassando. Aos poucos eles foram adotando suas ideias. Viajavam com menos bagagem, movimentavam-se apenas de noite, fingiam que iam para um lado e depois iam para outro a fim de confundir o faro dos nacionalistas. Onde fossem, faziam comícios para recrutar camponeses para sua causa. De algum modo Mao havia se tornado o líder de fato do exército. Embora em número menor, em uma proporção de 100 para 1, sob sua liderança, o Exército Vermelho conseguiu escapar dos nacionalistas e, em outubro de 1935, chegou às regiões mais remotas da província de Shanxi, onde finalmente ficaram a salvo. Depois de cruzar 24 rios e 18 cadeias de montanhas e ter acidentes quase fatais, o exército chegou ao fim de sua longa marcha. Ele estava radicalmente reduzido, agora eram apenas 6.000 homens, mas um novo tipo de partido tinha sido criado, o tipo que Mao queria desde o início, um grupo resistente de dedicados seguidores que acreditavam em uma revolução camponesa e abraçaram as lutas de guerrilha. A salvo de ataques em Shanxi, este partido purificado aos poucos conseguiu, primeiro, se recuperar, depois espalhar seu evangelho. Em 1949, os comunistas finalmente derrotaram os nacionalistas de uma vez por todas e os exilaram da China continental. Interpretação: Mao nasceu e foi criado em uma fazenda, e a vida em uma fazenda chinesa podia ser dura. Um fazendeiro tinha de ser paciente, curvando-se às estações e aos caprichos do clima. Milhares de anos antes, a religião taoísta havia surgido desta vida dura.
Um conceito-chave no taoísmo é o de Weiyu, a ideia de ação pela inação, do controle de uma situação ao não tentar controlá-la, de governar abdicando do governo. Weiyu envolve a crença de que, ao reagir e lutar contra as circunstâncias, ao viver constantemente em luta, você na verdade anda para trás, criando mais turbulência em seu caminho e dificuldades para si mesmo. Às vezes é melhor ficar em repouso, não fazer nada e deixar o inverno passar. Nessas horas, você pode se recompor e reforçar sua identidade. Tendo crescido em uma fazenda, Mao havia assimilado estas ideias e as aplicava constantemente na política e na guerra. Em momentos de perigo, quando seus inimigos eram mais fortes, ele não temia recuar, embora soubesse que muitos veriam isto como um sinal de fraqueza. O tempo, ele sabia, revelaria os furos na estratégia de seus inimigos, e ele usaria esse tempo para refletir sobre si mesmo e ganhar perspectiva sobre toda a situação. Ele fez de seu período de afastamento em Hunan não uma humilhação negativa, mas uma estratégia positiva. Da mesma forma, ele usou a longa marcha para forjar uma nova identidade para o Partido Comunista, criando um novo tipo de crente. Quando seu inverno passou, ele ressurgiu seus inimigos sucumbindo às suas próprias fraquezas, ele mesmo reforçado por um período de recolhimento. A guerra engana, você pode pensar que é forte e que está fazendo avanços contra um inimigo, mas o tempo talvez mostre que você está na verdade marchando para um grande perigo. Você nunca pode saber realmente, visto que nossa imersão no presente nos priva da verdadeira perspectiva. O melhor a fazer é se livrar dos modelos preguiçosos, convencionais, de pensamento. Avançar nem sempre é bom, recuar nem sempre é fraqueza. De fato, em momentos de perigo ou dificuldades, recusar-se a lutar muitas vezes é a melhor estratégia. Ao se desvencilhar do inimigo, você não perde nada que seja valioso a longo prazo e ganha tempo para se virar para dentro, repensar suas ideias, separar os verdadeiros crentes dos parasitas. O tempo torna-se seu aliado. Não fazendo nada externamente, você ganha força interior, que se traduzirá em tremendo poder mais tarde, quando é hora de agir. Espaço eu posso recuperar. Tempo, nunca. Napoleão Bonaparte, de 1769 a 1821. Chaves para a guerra. O problema que todos enfrentamos na estratégia, e na vida, é que cada um de nós é único e tem uma personalidade única. Nossas circunstâncias também são únicas, nenhuma situação jamais se repete realmente. Mas quase sempre mal percebemos o que nos faz diferentes, em outras palavras, quem realmente somos. Nossas ideias vêm de livros, professores, todos os tipos de influências invisíveis. Reagimos ao que acontece rotineira e mecanicamente, em vez de tentarmos compreender suas diferenças. Em nossas formas de lidar com as outras pessoas, também, somos facilmente contagiados com o tempo e o humor delas. Tudo isto cria uma espécie de bruma. Deixamos de ver os acontecimentos pelo que eles são, nós não nos conhecemos. Sua função como estrategista é simples: ver as diferenças entre você mesmo e as outras pessoas, compreender a si mesmo, seu lado e seu inimigo da melhor maneira possível, para ter uma perspectiva melhor do que está acontecendo, conhecer as coisas como elas são. No burburinho do dia a dia, isto não é fácil na verdade, você só poderá fazer isso se souber quando e como recuar. Se você está sempre avançando, sempre atacando, sempre reagindo emocionalmente ao que as pessoas fazem, não tem tempo para ganhar perspectiva. Suas estratégias serão fracas e mecânicas, baseadas em coisas que aconteceram no passado ou com alguma outra pessoa.
como um macaco, você vai imitar em vez de criar. Recuar é algo que você deve fazer de vez em quando, para se encontrar e se desligar de influências contagiosas. E a melhor hora para fazer isto é em momentos de dificuldade e perigo. Simbolicamente, o recolhimento é religioso, ou mitológico. Foi só porque fugiram para o deserto que Moisés e os judeus foram capazes de solidificar sua identidade e ressurgir como uma força social e política. Jesus passou os seus 40 dias no deserto e Maomé, também, fugiu de Meca em uma época de grande perigo para um período de recolhimento. Ele e apenas um punhado de seus defensores mais dedicados usaram este período para aprofundar seus vínculos, para compreender quem eles eram e o que defendiam, para deixar o tempo agir. Em seguida, este pequeno bando de fiéis ressurgiu para conquistar Meca e a Península Arábica e depois, após a morte de Maomé, derrotar os bizantinos e o Império Persa, espalhando o islamismo por vastos territórios. No mundo todo, cada mitologia tem um herói que se recolhe, até para o próprio rei diz no caso de Ulisses, para se encontrar. Se Moisés tivesse ficado e lutado no Egito, os judeus seriam uma nota de pé de página na história. Se Maomé tivesse atacado seus inimigos em Meca, teria sido esmagado e esquecido. Quando você luta com alguém mais poderoso, perde mais do que suas posses e sua posição, você perde sua capacidade de pensar direito, de se manter à parte e distinto. Você nem pode imaginar como fica infectado com as emoções e a violência do agressor. Melhor fugir e usar o tempo que sua fuga lhe dá para se voltar para dentro. Deixe que o inimigo tome terras e avance, você vai se recuperar e virar a mesa quando chegar a hora. A decisão de recuar não mostra fraqueza, mas força. É o auge da sabedoria estratégica. A essência do recolhimento é a recusa em combater o inimigo de qualquer maneira, seja psicológica ou fisicamente. Você pode fazer isso defensivamente, para se proteger, mas também pode ser uma estratégia positiva, ao recusar a lutar contra inimigos agressivos, você pode, na verdade, enfurecê-los e desequilibrá-los. Durante a Primeira Guerra Mundial, a Inglaterra e a Alemanha lutaram uma guerra secundária no leste da África, onde cada uma delas tinha uma colônia. Em 1915, o comandante inglês, o tenente-general Ian Smuts, movimentou-se contra o exército alemão, muito menor, no leste da África alemã, liderado pelo coronel Paul von Lettow-Vorbeck. Smuts esperava uma vitória rápida, assim que ele acabasse com os alemães, suas tropas se mudariam para teatros mais importantes da guerra. Mas von Lettow-Vorbeck se recusou a combatê-lo e recuou para o sul. Smuts marchou atrás dele repetidas vezes. Smuts pensou que havia encurralado von Lettow-Vorbeck, só para descobrir que o oficial alemão tinha saído dali horas antes. Como atraído por um ímã, Smuts seguia von Lettow-Vorbeck atravessando rios, montanhas e florestas. Suas linhas de suprimentos estendiam-se por centenas de quilômetros, seus soldados agora estavam vulneráveis a pequenas, atormentantes ações dos alemães, que destruíam seu moral. Atolados em selvas pestilentas, conforme o tempo passava, o exército de Smuts era dizimado pela fome e doenças, tudo sem nunca enfrentarem uma verdadeira batalha. No final da guerra, von Lettow-Vorbeck havia conseguido conduzir seu inimigo a uma caçada de gato e rato que durou 4 anos, deixou amarradas forças inglesas valiosas e que não lhes deu nada em troca.